Bem, eu tinha um conjunto de questões, claro que por estar aqui em último lugar das intervenções, muitas já estão respondidas e, portanto, eu vou tentar só ir ao marginal daquilo que ainda me ficou de dúvida sobre várias iniciativas já aqui tratadas. Talvez começando por esta última do TV Fest para encerrar este assunto. Eu confesso-lhe, Sr. Ministro, não discuto, aliás, pelo contrário, subscrevo integralmente os dois objetivos que a Sra. Ministra acabou de elencar para a realização deste evento. O que discuto são os critérios e discuto até à luz da sua própria intervenção na área da cultura. A Sra. Ministra, se bem se lembra, quando foi o concurso da DG Artes, veio várias vezes ao Parlamento a pedir a requerimento do PCP, muitas delas, e fez sempre questão de dizer uma coisa com a qual eu concordo inteiramente. Disse sempre que o concurso, e estou a citá-la, o concurso é a única forma de distribuição de apoios que assegura transparência e equidade. E foi isso que eu estranhei, particularmente quando vi esta iniciativa do TV Fest, que era um bocadinho um member get member, era um processo bastante diferente de um processo de concurso, e confesso-lhe que pensei onde é que está este princípio de transparência e equidade que era tão defendido pela Sra. Ministra, e pronto, estranhei. Bem percebo que há aqui uma necessidade de acudir depressa, mas no que diz respeito à linha de apoio de emergência manteve-se um princípio concursal e, portanto, não consigo muito bem compreender esta diferença. Também aqui, e percebendo agora pela sua resposta que este valor de €1 milhão está suspenso, espero eu, que para ainda ser usado em tempos de emergência ou em tempos de recuperação no futuro, que possa ser alargada a outras expressões culturais que não apenas a música. Era também uma das críticas que foi apontada a este festival. No que diz respeito ao dito fundo de emergência, a crítica que tem sido dirigida mais vezes e que me tem chegado de vários pontos é que, na verdade, é mais um concurso da DG Artes, desta vez para aqueles que ficaram de fora, mais ou menos nos mesmos termos. Portanto, como aqui disse a senhora do PCP, não tem propriamente uma natureza de emergência, de apoiar em emergência aqueles que precisam, mas apoiar aqueles que tinham ficado de fora, parece que corrigindo um bocadinho o perímetro do concurso inicial. E com um caráter particularmente incidente na produção, deixando de fora novamente várias outras artes de espetáculos. E, portanto, perguntava-lhe, bem percebendo o princípio de que há linhas transversais e há linhas setoriais, perguntava-lhe se as linhas setoriais ainda assim não são passíveis de correções ou de alargamentos, porque de facto fica muita gente de fora e muita gente em situação difícil ainda. Estranho também que este valor de €1 milhão seja igual, tenha a mesma dimensão que o valor que ia ser aplicado num festival único dirigido especificamente à música. Teria uma expectativa diferente para um fundo de emergência, do ponto de vista de montante. Também me tem chegado ao grupo parlamentar do CDS uma outra crítica que tem que ver com o facto de, compreendendo novamente que há apoios transversais que também se aplicam aos agentes culturais, outros setores que também têm esses apoios transversais, depois têm apoios específicos, por exemplo, o setor do turismo, que é o evidente e mais falado, cuja atividade encerrou totalmente, tal como a atividade cultural, como a Sra. Ministra aqui disse várias vezes, encerrou totalmente. E, portanto, a pergunta é, faz ou não faz sentido desenvolver uma linha de crédito, até porque depois tudo aquilo que foi criado para apoios aos sócios gerentes foi tão esquadrinhado que acaba por deixar também muita gente de fora neste setor, se há aqui alguma outra possibilidade numa versão mais avançada de programas de apoio, uma vez que, como também disse bem, ainda não sabemos quando é que vai acabar esta emergência. Gostava de colocar outras questões sobre o setor dos mídia e o setor do livro. Talvez comece pelo do livro. Saiu hoje um estudo da GfK, acho eu, que foi de hoje, que acompanha o que é que são as quebras em valor das vendas no setor do livro, em comparação com os meses homólogos, ou semanas homólogas, melhor dito, do ano passado, e de facto os números são violentos num setor que já não é propriamente radiante. As quebras andam na casa nas últimas semanas dos 60%, e como também disse no início a Sra. Ministra, quando tratou rapidamente este tema, de facto há toda uma cadeia de autores, editores, gráficas e depois retalhistas que aqui está penalizada e, portanto, já disse que vai apresentar medidas, mas de facto talvez fosse importante que elas saíssem até ao final da semana, bem sabendo que o trabalho é muito e as urgências também são muitas. No que diz respeito ao setor dos mídia, vamos lá ver, é um setor particularmente sui generis, já aqui foi falado. Porquê? Porque tem em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos tem esta dupla condição. Por um lado,
tem quebras substanciais no que diz respeito à sua principal fonte de rendimento, que é a publicidade, por força da atividade comercial de grande número de empresas ter sido fechada. Pronto. Por outro lado, o consumo de mídia, de alguma maneira, também tem vindo a aumentar, o que significa que, em muitos casos, o layoff não é, de facto, uma solução que se deseje. E, portanto, há audiências, mas não se conseguem monetizar. Basicamente é este o ponto, não é? Pronto. E sei que vários pontos de vários stakeholders, para usar esta expressão não portuguesa, têm trazido ao Governo propostas, várias propostas consoante a natureza dos stakeholders. No CDS nós não somos particularmente favoráveis a um financiamento direto por razões já óbvias e tratadas noutros fóruns, e qualquer financiamento que venha a ser colocado aqui parece-nos que o que tem que garantir é que não distorce aquilo que são as situações de partida que já existem no mercado. Sabemos que há várias hipóteses, algumas das quais que passam exatamente pelo cumprimento de obrigações que já estão, que são obrigações do Estado e que até já estão em orçamento de Estado, desde logo as obrigações de publicidade, que podem vir a ser aumentadas agora, ou antecipadas. Há várias maneiras de o fazer. Sabemos que isto está em cima da mesa, mas de facto até hoje também nada, e gostaríamos de saber, com um setor que tem esta dupla condição, por um lado está a sofrer, por outro lado tem que trabalhar mais, o que é que se pode fazer sem perturbar as situações concorrenciais. E termino com uma última pergunta. Gostei muito de ouvir aquilo que a Sra. Ministra disse, no sentido de incluir a atividade cultural dentro do contexto das atividades económicas. É de facto assim, também. Ouvimos ontem o Sr. Ministro da Economia dizer que está a preparar, quando houver uma data possível para isso, um pacote de relançamento. Termino agora, Sra. Presidente. A pergunta muito concreta é esta. O que é que está a ser acautelado? Desde logo, que tipo de espetáculos é que podem abrir? Espetáculos de massa, soubemos ainda há bocadinho pelo Sr. Presidente da República, que obviamente não, mas por onde é que se pode começar a desfiar este novelo e o que é que pode ser acautelado desde já para garantir que no momento em que houver luz verde pode ser relançada esta atividade? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora para responder a Sra. Ministra 6 minutos, quase 7. Por favor. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Tentando abranger as várias questões que foram colocadas, relativamente à questão da linha de emergência e à questão do concurso. Eu, como disse no início, não me recordo alguma vez ter vivido uma situação destas nestes 21 anos e, portanto, de alguma maneira somos todos confrontados, pelo menos eu sinto-me confrontada, nestas circunstâncias, tentar encontrar soluções, muitas vezes a meio caminho, porque temos que conciliar todos os princípios com uma necessidade absolutamente evidente de ser já. E a necessidade de ser já não nos permite, muitas vezes, seguir os modelos clássicos, foi o que há pouco eu disse. A linha de apoio às artes não é um concurso da DG Artes, não é sequer gerida pela DG Artes. A linha de apoio de emergência de apoio às artes é gerida pelo GEPAC, não está sequer no orçamento da DG Artes, está no orçamento do Fundo de Fomento Cultural e é assumidamente uma linha de emergência com prazos muito curtos e que exige apenas que apresentem, digamos assim, um conceito ou o desenvolvimento do conceito. Estamos única e exclusivamente a falar de nos enviar, enfim, algo muito simples na forma de apresentar e de se candidatar. Claro que a Sra. Deputada podia dizer, e alguém pode defender que devia ser feito única e exclusivamente com dizer eu preciso, mas, como eu disse no início, parece-me importante que haja exatamente a diferença, precisamente entre aquilo que batalhamos para apoios sociais, quer a recibos verdes, quer a pessoas que possam e devam ser elegíveis para os apoios através da Segurança Social, e também nos parece importante que o contributo que o Ministério da Cultura dê, e tem que dar naturalmente, nestes temas particulares de emergência, possam, no fundo, articular com a Segurança Social, mas não deixar, apesar de tudo, de ter, digamos assim, o foco que tem enquanto área do Governo, naturalmente apoiar a criação artística. E, portanto, foi essa a tentativa que fizemos, não será certamente perfeita, não é fácil ter soluções perfeitas nestes tempos, mas a verdade é que isto foi algo que foi possível fazer no mês e meio, pelas nossas expectativas, e isto nunca seria possível com o concurso da DG Artes, não haveria sequer calendário para isto e, portanto, não foi um concurso
como um concurso da DG Artes. Exatamente foi a mesma questão que pouco referi com o apoio que referiu do TV Fest, precisamente porque tinha que se encontrar uma solução bastante, enfim, célere e simples e que pudesse chegar rapidamente a pessoas, a artistas, a técnicos que nós sabemos que estão numa situação muito difícil. Mas um dos setores, de facto, mais atingidos e que em todos os programas de apoio que existem hoje em dia, quer público, quer privados, não estão abrangidos, são os técnicos. Nem na área da Gulbenkian, nem o nosso também é muito difícil, em diferentes programas de apoio, medidas de apoio, aquilo que é os trabalhadores das áreas técnicas, têm naturalmente, são elegíveis para efeitos dos apoios sociais no âmbito da segurança social, quando evidentemente configuram os requisitos, mas são um dos setores mais, digamos assim, não abrangido por programas diferentes que existem nesta fase de emergência. E, portanto, mais uma vez, eu percebo, como disse aliás, que não se confie, ou enfim, que não se tenha percebido o critério do quem escolhe é a própria comunidade, é de facto uma escolha interpares. Não era previsível, nós neste momento, disse isto já publicamente e vou dizer aqui, existiam 12 músicos que já tinham sido escolhidos entre eles, não havia um único que repetisse o género musical, porque já havia desde o fado ao canto alentejano, passando pelo hip-hop, e de facto todos os músicos que aceitaram participar nesta corrente, todos, não nenhum, ia pelo menos conseguir chegar entre 3 a 12 elementos das suas equipas técnicas. Muitos deles, aliás, tinham comunicado à organização que não iriam receber eles próprios, precisamente para que os técnicos o pudessem fazer. E, portanto, este, para mim, é um assunto que está encerrado, como eu disse, aliás, publicamente, quando o setor para o qual se dirige exclusivamente um projeto, o próprio setor aparentemente não o deseja, não vai ser o Governo, naturalmente, que vai insistir e, portanto, da mesma maneira como fomos rápidos em construir um projeto em 6 dias, também foi muito rápida, no espaço de 12 horas, suspender e, portanto, a questão está resolvida como o próprio setor desejou. Relativamente a outras questões que colocou, também existiu, no âmbito do apoio específico que referiu do turismo, também foi, na altura, juntamente, aliás, com o Fundo do Turismo, existiu um fundo especificamente para a parte dos espetáculos, para tudo o que são eventos culturais, espetáculos, etc. Também foi uma das áreas que teve um fundo específico, associado exatamente ao mesmo fundo, através do Turismo de Portugal, e, portanto, essa foi uma área, não é abrangente cultura no seu sentido amplo, mas foi muito especial para eventos cancelados nas diferentes áreas artísticas, e, portanto, essa é evidentemente uma possibilidade que já existiu e que nos vamos bater para que no futuro também volte a existir, como disse já desde o início. E relativamente ao setor do livro e à comunicação social, só para terminar, Sra. Presidente, eu aqui vou responder, porque ainda não disse. Relativamente ao setor do livro, como disse, é verdade, o trabalho é com a direção, é com a DG Lab, e, portanto, temos estado precisamente no âmbito da DG Lab a procurar um apoio de emergência para estas 3 áreas, sendo que os autores, por exemplo, através das bolsas de criação literária, uma possibilidade que nós estamos neste momento já a tratar e trabalhar é antecipar a abertura e reforçar o valor das bolsas de criação literária. Quanto à comunicação social, e aqui termino, como já dissemos, estamos a trabalhar com o setor, mas há uma nota que eu queria deixar aqui que não disse no início. Também na reunião e também no âmbito europeu, algo que defendi, que temos defendido, é que este é o momento, de facto, para discutirmos e repensar o que são as ajudas de Estado ao setor da comunicação social. Se não é nesta conjuntura e neste momento que a Europa o faz, dificilmente outra altura será apropriada para o fazer. Como a senhora disse, são proibidas as ajudas de Estado e, portanto, a solução que temos que encontrar é precisamente uma solução que não viole essa regra europeia e vamos encontrá-la, mas também não posso deixar de dizer, portanto, ao início da minha intervenção, que a coordenação no espaço europeu é importante não só para o relançamento e para a cultura, mas também para discutir esta questão que me parece evidente neste momento que temos que rediscutir do ponto de vista das ajudas de Estado. Obrigada, Sr. Presidente.